Para tudo, a Marvel revelou um trailer bombástico do primeiro filme da fase 5, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que tá chegando em breve e promete ser o melhor e mais sombrio da franquia. Então, se você quer saber todos os detalhes na análise mais completa, assiste até o final. O tempo passou e um novo ano chegou. E o que você fez por você mesmo? Pouca coisa, né? E se eu te disser que você pode mudar a tua vida, melhorar de emprego, de salário, dar uma condição melhor para tua família por apenas R$ 48,42 por mês? Tá brincando comigo, pegadinho? Pois é, muita gente está perdendo a chance de se aprimorar, de melhorar o currículo, ficar mais competitivo no mercado de trabalho porque ainda não fala inglês de verdade, só isso. Então vem cá, dá uma olhadinha no inglês com a gringa, ela que é norte-americana, casada com um brasileiro e totalmente fluente em inglês e que tem um método que facilita pra caramba a aprendizagem. É muito mais rápido, galera. Você aprende inglês rápido, sem complicação, em qualquer dispositivo, em computador, celular, tablet. E além das aulas gravadas ao vivo, totalmente online, você tem acesso a um grupo exclusivo para tirar suas dúvidas e treinar sempre que você quiser e onde você quiser, né? É muito mais dinâmico e muito mais divertido você aprender inglês de verdade gastando pouco. Para te ajudar, olha isso, vem no link aqui embaixo para começar agora com um valor super promocional limitado. Faz isso por você, clica aqui agora que você só tem a ganhar. Fala, nerds! Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Apesar da fase 4 da Marvel ter gerado muita controvérsia, agora a fase 5 vem para mudar isso, já tá gerando grandes expectativas na galera, né? E o primeiro filme que vai abrir essa nova fase esse ano de super-heróis que promete muito é Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. É sério, galera, o trailer já tá incrível demais e a gente vai comentar e se aprofundar em cada cena agora. Mas antes de entrar no reino quântico, já deixa o seu like aqui embaixo, capricha nesse like. E se você está me conhecendo hoje, se inscreve no canal com o sininho ativado, porque se você ativar o sininho, você vai ficar informado sobre tudo. Muito obrigado para todo mundo que faz isso e também não perde nenhum vídeo. Vocês são muito importantes aqui para a gente crescer nessa nova fase com muito conteúdo para vocês. E eles conseguiram de novo, eles conseguiram entregar um trailer muito bom, realmente a galera da Marvel sabe fazer um trailer para deixar a gente hypado, né? Mas será que o filme vai corresponder a isso? Vai ser tão bom quanto parece? Ou a gente está sendo enganado mais uma vez, como a gente já foi muitas vezes ao longo do tempo, principalmente na fase anterior? Bom, então, já adiantando para vocês, eu gostei bastante do trailer e também como que ele trabalha essa grande ameaça que o Kang vai ser para o universo Marvel daqui para frente. Resta saber se eles vão conseguir também, além de apresentar esse vilão, concluir a jornada do Homem-Formiga, né, no MCU, porque querendo ou não, ele é muito importante. É mais uma trilogia da Marvel sendo concluída, né? E por incrível que pareça, é impressionante saber que o Homem-Formiga tem 3 filmes e o Superman no universo DC ainda não tem, né? Mas vamos ver se agora com o reboot eles mudam isso. E o trailer já começa exatamente assim, se focando na vida do Scott Lang, né? Mostrando mais da vida dele, como ele está sendo reconhecido pelas pessoas depois da vitória dos Vingadores contra o Thanos. Então é bem legal a gente ver isso acontecendo, né? E assim como o trailer anterior, a gente tem mais uma cena bem rápida que mostra que ele tá indo com a Hope em alguns eventos grandes, né? Justamente por causa desse reconhecimento que ele tá tendo agora. Além do podcast que ele vai ter, né? Que como já foi revelado lá em Miss Marvel. Isso diferente dos filmes anteriores também, né? Onde ele nunca era exaltado e agora até aquela loja que ele trabalhou durante um tempo depois de sair da prisão no primeiro filme, ela coloca ele como um funcionário super consagrado, de destaque na loja, só para conseguir atrair clientes, né? Mas a gente sabe que toda essa glória, toda essa alegria do Homem-Formiga não vai durar muito tempo, né? Porque enquanto isso a gente tem as palavras do Kang já tentando mexer com a cabeça do Scott, tentando manipular ele, dizendo que sabe o que ele quer, o que ele perdeu. Isso se liga diretamente ao fato dele ter perdido o tempo com a filha dele, que já cresceu, não é mais uma criança. E isso só mostra esse lado manipulador que o Kang tá tendo como vilão, que ele vai explorar essa dor do Scott Lang ao máximo para conseguir o que ele quer, né? E como ele consegue mexer na linha do tempo, ele tem o tempo inteiro ao seu favor. E isso vai entrar forte pro dilema do filme se o Scott aceita ou não a ajuda do Kang, o que a gente já vai comentar também mais pra frente. E pra quem não conhece tanto a origem do Kang, não sabe muito bem quem ele é, basicamente o Kang é um viajante temporal e um regente de vários impérios e dinastias pelo tempo. Um dos principais vilões dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, que dá sempre trabalho pra eles, esse dá trabalho pra vencer. Vocês podem ter certeza que lutar contra um viajante
viajante temporal não é nada fácil. E, inclusive, um desenho que mostra isso muito bem é aquele Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Quem aí já assistiu? Esse desenho é muito bom mesmo. Enfim, vale muito a indicação para vocês. Ele que é um personagem criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby, claro, né? E ele ganhou esse título de Kang, o Conquistador, quando ele foi dividido em duas contrapartes. A primeira, no século XX, que ele acabou virando, inclusive, um herói chamado Centurião Escarlate. E a outra contraparte foi para milhões de anos atrás, onde presenciou uma terra devastada pela guerra. E a partir disso ele começou a usar os conhecimentos dele adquiridos ao longo do tempo para conseguir criar um arsenal ilimitado. E, consequentemente, também a gente teria esse grande exército do Kang sendo criado. E foi assim que a gente teve, inclusive, a dinastia Kang nos quadrinhos. Então, se já for uma base de inspiração para o filme, o que eu imagino que vai ser, apesar das adaptações parciais que a Marvel faz, a gente sabe que ela não adapta tão certinho, tão fielmente assim tudo, mas se eles se inspirarem nessa essência do Kang, já vai valer muito a pena. Ele é um vilão muito bom mesmo para ser explorado como uma grande ameaça, né, depois do Thanos. E essa variante do Kang já comprova as palavras do Aquele que Permanece, que apareceu lá na série do Loki. Então talvez a gente termine o filme dando essa deixa quando ele sair do Reino Quântico, ou até novas variantes dele surgindo a partir desse filme. Voltando pro trailer agora, a gente vê a máquina que a filha do Scott, a Cassie Lang, criou. Esse satélite que manda um sinal para o Reino Quântico. E a Janet Van Dyne, que já tinha ficado presa lá anteriormente, avisa o risco para eles, mas não a tempo do satélite sobrecarregar e puxar todos eles para dentro. E o pontapé inicial da história de Quantumania é justamente esse satélite criado pela Cassie, né? Que ela cria justamente na intenção de ajudar outras pessoas que podem estar presas lá no Reino Quântico, mas acaba dando tudo errado. E depois dessa narração do Kang sobre a vida, o desejo do Scott, a gente tem a apresentação dele pro Scott, que pergunta quem ele é, e ele diz que é o homem que pode dar o tempo que ele perdeu. E não fica claro com onde se passa essa cena, mas já parece que é no Reino Quântico, até porque o Kang tá lá, e essa parece ser a primeira vez que eles se falam realmente. Então provavelmente é um ambiente fechado que o próprio Kang tem pro exército dele, ou uma nave, por exemplo. Só sei que eu gostei bastante desse take, dá pra ver que todo o visual tá bem fiel ao Kang dos quadrinhos. Nessa adaptação do traje dele ficou muito legal mesmo. E também essa ideia que eles tiveram, né, de colocar os riscos do rosto do Kang no rosto do ator também. Eu achei bem pensado isso também, já que ele não vai ficar o tempo todo com esse rosto azul, né? Mas quando ele ativa aqui esse modo dele, que também talvez seja até para proteção, como os campos de força que ele costuma fazer nos quadrinhos, e claro, para viajar no tempo. E só com esse momento no início do trailer já dá para ver que esse filme tá com uma pegada bem mais séria, né, do que os outros dois. Isso eu gosto bastante, até nem piada nesse trailer teve, se você reparar bem, apenas no outro trailer teve aquela piada lá do cara confundindo ele com o Homem-Aranha. Então talvez esse filme ele seja mais equilibrado no humor, né, algo que tava fazendo falta, principalmente depois de Thor, Amor e Trovão, que exagera totalmente nesse lado. Então, analisando o trailer, é muito do tom que eu queria ver pra esse filme mesmo, sabe? E como dá pra gente ver mais detalhes do traje, o visual, como eu disse, ele tá incrível, parece mesmo uma roupa de viagem no tempo, e com essa capa meio que uma realeza, sabe? Como se ele realmente fosse um rei, um conquistador e um comandante de impérios. E as cores também tão lindas, não tão vivas quanto nos quadrinhos, mas bem fortes também, um pouco mais escuras, mas bem fortes. Realmente no estilo de adaptação do traje, eles mandaram muito bem dessa vez. Porque tem isso de achar que vai ficar muito ridículo na tela, mas eles conseguiram fazer de um jeito que fica realista e ao mesmo tempo não perde a fidelidade, né? E é muito interessante como que até as estruturas desse lugar lembram a questão de tempo, né? Porque diz aí se não parece aquelas engrenagens de relógio. Realmente a ambientação do Reino Quântico tá muito boa. Eu já senti isso na primeira vez que eu assisti e dá pra ver que a Marvel caprichou bastante na construção desse mundo, né? E uma das personagens que nem todo mundo fala, eu percebo isso que às vezes as pessoas esquecem desses personagens, tanto do Hank Pym também, que não teve tanta participação nesse trailer, mas talvez tenha mais participação no filme. A outra personagem principalmente importante para esse plot também é a Janet Van Dyne, que é a Vespa original, e ela representa uma ligação direta com o Reino Quântico. Ela sobreviveu lá muito tempo, então muito provavelmente é ela que vai guiar todo mundo por lá. Por mais que o Scott Lang também já tenha ido para lá e conseguido sair com os Vingadores, mas pelo que tudo indica, a Janet já vai ter uma ligação prévia com o Kang, já que ela diz que não dá para confiar nele, que como se ele fosse muito perigoso e ameaçador, como se ele não tivesse palavra mesmo. Então ela já conhece um pouco da personalidade do Kang. Muito provavelmente tem alguma coisa na história dela, do passado dela, com o que ela viveu no Reino Quântico. Como ela
ela disse no trailer anterior, que nem tudo ela contou. Então com certeza a gente vai ver mais dos segredos da Janet Van Dyne, a gente vai descobrir o que realmente aconteceu com ela lá, o que ela fez para conseguir sobreviver, e talvez isso até se conecte com o personagem do Bill Murray, né, que já foi confirmado para interpretar um líder do Reino Quântico conhecido como Krylar, a versão de um personagem muito obscuro da Marvel que aqui deve ser reaproveitado, né, como um novo personagem que vai ser um aliado dos heróis para lutar contra o Kang. Nos quadrinhos ele nem é um personagem das histórias do Homem-Formiga, e inclusive ele só apareceu uma vez em um Incrível Hulk 156, só por comprovando que esse personagem que é tão obscuro, tão desconhecido mesmo, só apareceu em uma edição, ele vai ser totalmente reformulado aqui, né? Provavelmente só aproveitando o nome dele, né? E agora, galera, a gente chega em uma das cenas mais enigmáticas do trailer, né? Que é quando a gente vê o Scott Lang sendo dividido nessa câmara. E se for para postar, eu acho que esse vai ser o início da cena em que o Scott aparece sendo despedaçado por várias versões dele mesmo, né? Que me lembrou bastante da morte trágica do Senhor Fantástico em Multiverso da Loucura. Realmente ficou igualzinho, né? E mais um take incrível que parece estar conectado com as outras cenas é essa que todos os Homens-Formiga se juntaram para levar o Scott original até o destino que provavelmente o Kang quer e ele não consegue acessar sozinho. Bom, pelo menos essa é a minha teoria também, né? O que vocês acham disso? Eu acho que faz muito sentido. Eu gostei muito dessa cena, eu achei muito legal a ideia que eles fizeram de várias versões dele se agrupando como se fosse um monte de formigas mesmo no formigueiro. E claro que a gente não pode esquecer que além do Kang e do Krylar, que a gente não tem muita certeza se vai ser vilão, mas foi muito especulado também, a gente tem outro vilão que já tinha vazado e agora foi finalmente confirmado, o MODOK. E esse visual dele foi confirmado aqui nessa cena que a gente vê bem rapidamente passando, a gente já vê ele atacando alguém, não dá pra saber exatamente quem é, por mais que pela edição do trailer deu a impressão pra mim que era a Vespa, mas pode ser qualquer pessoa e provavelmente ele tá sendo um aliado do Kang aqui, já que diferente dos quadrinhos esse personagem vai ser interpretado pelo Corey Stoll, que pra quem não lembra dele, ele fez o vilão Jaqueta Amarela lá no primeiro filme, então provavelmente eles vão reaproveitar aqui e muito provavelmente ele pode se aliar ao Kang porque quer se vingar, né, do Scott Lang, da Hope e tudo mais. E dá pra saber que é ele porque nessa cena de longe a gente consegue ver o visual dele sem a máscara tampando o rosto e tá simplesmente bizarro demais, como tem que ser, né, porque vamos ser sinceros, não tem como adaptar o MODOK sem ficar bizarro, né, a não ser que você faça uma adaptação muito diferente mesmo, que é o que parecia que ia ser, mas pelo visto não vai ser tanto assim, só aproveitando o nome do personagem como é o próprio personagem do Bill Murray. Mas nesse caso eu vi muita gente reclamando que o visual tá esquisito, mas eu gostei bastante que eles tiveram a coragem de fazer isso, né, de fazer o visual fiel, até porque é exatamente isso que ele deve ser, né, bem estranho, com uma cara super gigante aqui, um corpinho robótico, então não tem como levar muito a sério, né, mas eu fico feliz que eles tiveram a coragem de fazer o visual bem fiel às HQs, e talvez a mudança de colocar o ator do primeiro filme, que fez o vilão do primeiro filme, para fazer o MODOK, seja justamente nessa intenção da Marvel de deixar um pouco mais aceitável do que se ele aparecesse no mundo real, né. Outro detalhe que pouca gente percebeu é que atrás deles tem um portal, né, então dá pra ver que eles não chegaram ali simplesmente por uma porta, nem nada do tipo, então muito provavelmente eles precisam do Kang para passar por ali, que ainda não dá pra identificar o que é esse lugar, mas parece estar tudo destruído, parece se conectar com a cena do Homem-Formiga se multiplicando, e talvez seja aí que o Kang consegue acessar, mas a partir disso ele não consegue entrar e precisaria de alguém com o poder do Homem-Formiga para conseguir o objeto, ou seja lá o que for que ele quer, né? E nesse momento a gente vê vários flashbacks do Scott com a filha dele pequena, e isso é muito importante, principalmente pelo que ele diz ao mesmo tempo que essas cenas aparecem, que ele quer dizer que eles podem ter uma segunda chance. Então talvez antes do Scott perceber realmente que a Janet estava certa, que eles não podiam confiar nele, ele vai aceitar a ajuda por não ver nenhuma alternativa, e consequentemente aceitando a proposta do Kang, a gente sabe que ele vai se arrepender depois, né? Então eu acho que principalmente o que vai mexer com o Scott Lang nesse filme vai ser a segunda chance que ele pode ter de ter com a filha dele de novo, né? Mas eu acho que no final da jornada, independente do destino dele, ele vai fazer o máximo, vai se arrepender e fazer o máximo para conseguir tirar todo mundo dali.
E se for para teorizar, a gente sabe que antes do Scott ser traído pelo Kang, ele vai receber o conselho da Janet de não confiar nele, mas alguma coisa vai acontecer, ou o Kang vai acabar traindo ele, mas eu acho que a Janet pode ter um papel de querer sair dali por conta própria, já que ela passou por ali tanto tempo, era algo que ela estava trabalhando para fazer, mas eles conseguiram resgatar ela antes, né? E talvez eles consigam, no fim das contas, se esse Kang ficar preso lá, talvez eles consigam sair por conta própria. E se eles conseguirem, então, usar o reino quântico assim ao favor deles, talvez seja até essencial para os filmes dos Vingadores, né? Que vai ser a forma deles conseguirem derrotar o Kang, ou deixar o Kang principal preso em algum lugar que ele não consiga sair, tipo uma zona fantasma da vida, né? Então isso explica muita coisa, e talvez até o histórico da Janet, que a gente ainda não sabe qual é exatamente, quais os segredos dela, talvez tenha a ver com o próprio Kang, e que ela trabalhou para ele, alguma organização dele, e é por isso que ela conhece ele tão bem. E é assim que a gente termina o trailer, nas consequências que a decisão de trabalhar junto com o Kang vão trazer, com o Scott entrando numa luta bem intensa, que ficou muito legal mesmo, o Kang sem uma parte da armadura, ele não quer nem saber, né? Ele vai no braço mesmo, vai até pisando no Scott. Eu imagino que vai ficar bem legal o Scott diminuindo de tamanho e crescendo para conseguir surpreender o Kang. Só sei que ficou muito irado essa cena, e parece que o filme tá com um peso maior mesmo, né? Além dessa variante do Kang parecer ser mais agressiva também do que aquela que a gente tinha visto antes. Mesmo assim, claro que ele tinha um plano, ele sabia que não adiantava matar ele, mas justamente ele vai no ponto fraco do Scott aqui, ele explora o máximo que ele pode a dor dele. É muito interessante ver como que os dois são o mesmo personagem, e claro, literalmente o mesmo ator, né? Mas também como que eles são ao mesmo tempo bem diferentes. Isso acontece de uma forma sutil. O Kang é sem dúvida o principal destaque desse trailer, ele finaliza descarregando as rajadas de energia pelas mãos, e dessa vez eu acho que, por mais que a Marvel tenha revelado bastante do terceiro ato também, não dá pra tirar tanta coisa assim desse trailer de grandes spoilers, né? Não dá pra ter certeza se o Scott Lang vai sobreviver ou não. E também nem sei se esse Kang também sobreviveria, né? Mas eu espero que sim, até porque seria muito bom ter ele desenvolvido até se tornar o grande vilão dos Vingadores, que a gente sabe que ele vai ser. Então eu gostei muito do trailer, eu acho que promete demais, mas agora eu quero saber de você. Você acha que a Marvel vai acertar? O Kang pode superar o Thanos como vilão ou não? E não esquece que aqui você fica sabendo sobre tudo do multiverso, então já deixa o seu like aqui embaixo para contribuir aqui com o canal, faz essa boa ação e se inscreve aqui com o sininho ativado, porque assim você vai ficar informado e saber quando novos vídeos lançarem. E fica ligado que em breve eu vou lançar esse vídeo do Homem-Formiga e você precisa saber. E continua no canal, confira ainda esses outros vídeos que eu separei para você que tem muito conteúdo. É isso aí, valeu, falou e até mais.